Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos. A reflexão que quero compartilhar é a oração. E a confirmação veio no último domingo na escola bíblica. E percebi que aquilo que estava morto, totalmente morto, e eu recusei e a glória veio. O poder de Deus mudou tudo e aconteceu algo de unção. Eles sentaram lá e havia uma reputação para tudo aquilo e, evidentemente, um medo do Espírito Santo fazer algo. Eu apenas levantei e disse: os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem à sepultura. Isaías 38:18. A oração. Deus nos criou para ter comunhão com Ele. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses capítulo 4, dos versículos 2 a 5. O amor de Deus deve ser a nossa prioridade. Deus quer ter comunhão conosco, gastar mais tempo com o Senhor, satisfazer o coração de Deus. Deus quer que vamos até Ele. Essa deve ser a nossa maior prioridade. Quanto mais tempo passamos com Deus, tanto mais nos enchemos do Espírito Santo. Eu e você não poderemos ter a plenitude do Espírito Santo sem oração. Sem orar mais de 1 hora por dia, você não pode dizer que está cheio do Espírito Santo. O diabo não tem medo de você frequentar a igreja, o diabo também ficará quieto enquanto estuda a Bíblia. Mas o diabo lhe resistirá quando você começar a orar. O diabo não aguenta quando você começa a orar. Quando você orar, o diabo lhe arranjará encrenca. Mas quando você orar mais, o diabo o abandonará. Você nem imagina o estrago que o diabo está causando à sua família, a seus filhos, a seus negócios, a seu trabalho e às igrejas. Jesus dedicou mais tempo na expulsão de demônios do que qualquer outro ministério. Quando começamos a expulsar demônios, teremos um grande movimento em nossas igrejas. É somente através da oração que você irá resolver o problema da sua vida. Sem dúvida, Deus conhece os seus problemas. Ele tem poder para solucioná-los, mas está esperando que você ore a respeito dele. É através da oração que você vai alcançar seus entes queridos, vizinhos e amigos para Cristo. Conversando com um irmão, ele demonstrou o desejo de saber como persistir em oração e me fez uma pergunta: o que faço para conseguir orar mais de 1 ou 2 horas? Ele ouvira uma preleção sobre oração e estava muito desejoso de orar mais. Mas ele já teve esse desejo anteriormente, tinha feito um propósito de disciplinar-se na prática da oração, mas aquela decisão durar apenas algumas semanas e voltar ao período curto,
diante do devido acúmulo das tarefas e do seu trabalho. E para responder à pergunta dele, que é feita também por muitos outros irmãos e de novos convertidos, que resolvi fazer essa reflexão. De modo geral, os crentes oram entre 20 minutos e 1 hora por dia. Como a maioria das pessoas leva uma vida muito atarefada, muitas pressões da vida moderna, muitas chegam a desejar respostas instantâneas pelas orações rápidas, e é assim que eu vejo. Então, estão comprando e ouvindo mensagens que têm por objetivo fornecer-lhes fórmulas mágicas e atalhos para as respostas de oração. As pessoas de hoje estão acostumadas a café expresso, curas instantâneas. O jornal dessa manhã são as notícias da noite e o noticiário do mundo inteiro em apenas 10 minutos. Hoje tudo é encontrado sob a forma de cápsulas de vitaminas. As pregações e os crentes também foram afetados por esse fenômeno sociológico. Antigamente, em nossas igrejas, gostávamos de cantar hinos belos que falavam da majestade de Deus. Hoje, muitas igrejas puseram de lado seus hinários e usam apenas os ditos louvores. Não que sejam ruins, mas cantávamos tanto um quanto o outro. Antes cantávamos Bendita Hora de Oração, agora pedimos às pessoas para nos dirigir em uma palavra de oração. É bem possível que a razão de não termos avivamento do mundo hoje é o fato de não estarmos orando mais tempo. Quando estamos a orar, não podemos ter pressa. Deus é onisciente, onipresente, isto é, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nunca tem pressa. Assim sendo, precisamos aprender a nos disciplinar para orarmos por mais tempo. Temos que aprender também a esperar em oração até que Ele nos responda. Nada a não ser orar. Poucos aceitariam esse desafio. Apesar de tudo, tenho que orar, e os métodos que utilizo são praticados diariamente. Meu alvo: orar mais de 1 hora por dia. Ali no Getsêmani, Jesus repreendeu seus discípulos por não conseguirem orar por mais de 1 hora. Se começar a orar mais de 1 hora por dia, algo com certeza acontecerá na sua vida. Jesus não tolera desculpas. Normalmente oramos 20 minutos e não temos mais o que dizer. Aí está o problema. Você e eu deveríamos ter algo a dizer a Deus. Realmente, se você não tiver um plano de oração, não vai conseguir orar por mais de 1 hora. Na oração, você precisa estar na presença do seu Pai Celeste. Só depois de um tempo e não tiver o que falar com seu Pai, vai ser muito constrangedor, não acha? Não estou falando aqui de meras teorias que acreditam que possam dar certo. O que estou falando aqui são práticas que utilizo diariamente em minha vida e que me possibilitam orar mais tempo. Levanto-me às 3h30 da manhã, saio da cama nessa hora. Se ficasse deitado para orar, é possível que voltasse a dormir. Então, é importante essa mudança de posição física.
entro no meu aposento e me coloco diante de Deus e começo a louvá-lo e agradecer-lhe por sua bondade. Davi costumava entrar pelas portas de Deus dessa maneira, nos Salmos em versos, por 4 dias. Entrar por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Quando oramos, precisamos de um percurso de oração. O plano para seguir, a fim de que depois de ter orado, saibamos o que oramos e o modo eficaz e poderoso. O que cumprimos e que cumprimos o propósito de nossas orações. Hoje nós somos o tabernáculo de Deus. A Bíblia diz: vós sois o templo do Espírito Santo. Você não precisa ir ao deserto onde Moisés orava para buscar o tabernáculo. Você é o tabernáculo. Você pode adorar a Deus. Você pode. Todos os ensinos do Antigo Testamento eram símbolos ou prenúncios das coisas espirituais do porvir. Você precisa começar no altar, que é representado pela cruz do Calvário, onde Jesus Cristo tornou-se um sacrifício em nosso favor. Você precisa começar na cruz de Jesus. Você precisa começar a adorar Jesus ali. Foi ali que Jesus foi crucificado em favor de você. Enquanto você adora a Jesus, lembre-se de que foi Ele que remiu os seus pecados. Lembre-se da cruz, dê graças a Deus pelo seu perdão e salvação. Jesus Cristo livrou você da condenação decorrente da quebra dos 10 mandamentos. Sim, Jesus tomou sobre si todo o castigo envolvido na desobediência aos 10 mandamentos. Ele os cumpriu. Jesus removeu a lei do meio do caminho. Abriu a porta para sermos salvos pela fé no Senhor Jesus. Jesus, tu me livrastes da condenação da lei. Agora vivo pela graça, estou salvo pela fé em ti. Obrigado pelo teu sangue derramado. Obrigado pela tua graça. Sou grato por tudo. Além disso, foi na cruz que Jesus enfrentou Satanás e derrotou mediante o seu sangue. Satanás foi desarmado. Ali Satanás perdeu o seu poder e Deus destruiu totalmente o seu reino. Quando levanto e sigo este percurso de oração, dou graças a Deus. Oro pelo livramento da porta do inferno. Jesus, tu me livrastes da morte. Morrestes em meu lugar. Vencestes o inferno. Tu me abristes a porta dos reinos dos céus. Ó Senhor, eu já não tenho medo da morte, eu te adoro, eu te amo. E assim, meditando e orando diante do Senhor, mantendo a minha percorrida de oração. Agora devo falar como cristão, devo pensar como cristão, não devo tornar-me um cristão nominal, mas devo ter sinceridade no coração. Um grande problema no mundo de hoje é que os cristãos já não são sal e luz. Muitos entre eles têm religião, mas não têm a Jesus Cristo. Nunca tiveram uma experiência genuína com Jesus. Tantas pessoas estão vivendo da mentira, mentem a Deus,
mentem ao próximo, estão cheias de desconfianças diante do mundo. Então continuo. Pai Celeste, faze de mim uma pessoa verdadeira e fiel. Ajude-me a observar com veracidade a fidelidade do dia santo. Pai, faça de mim uma pessoa honesta. Leva-me sempre a pagar os meus dízimos. Faze de mim um fiel ganhador de almas. Faze de mim um filho fiel de Deus. Faze-me perdoador. Faze-me amar as pessoas. Pai, faça de mim uma pessoa meiga. Tira do meu coração qualquer atitude soberba. Torna-me meigo diante de ti. Torna-me humilde. Também te peço que me livre da cobiça, que é a idolatria. Você não pode levar nenhuma outra luz no lugar santo. Essa luz é representada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a única luz no lugar santo com Deus. O Espírito Santo é a única luz que revelará a você o seu pecado e a sua justiça. Você não poderá explicar a obra de Deus mediante a psicologia, a história, a filosofia ou a arquitetura. Tais coisas são vazias e inúteis para o crescimento espiritual. Há uma única fonte de luz, e essa é a luz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ó Espírito Santo, tu és o Espírito que provém de Deus e o Espírito de Jesus Cristo. Tu estás conosco agora e eu te reconheço, dou-te boas-vindas, adoro-te, obrigado. Querido Espírito Santo, tu és o Espírito de sabedoria, dá-me teu Espírito de sabedoria. Tu és o Espírito de conselho, dá-me conselhos sábios. Tu és o Espírito de fortaleza, dá-me o teu poder e torna-me sobrenaturalmente forte. Tu és o Espírito Santo do conhecimento de Deus, revela-me Jesus e Deus. Tu és o Espírito Santo do temor do Senhor, faz-me andar com humildade diante do Senhor, no temor do Senhor. Espírito Santo, sem ti, nada posso fazer. Através de ti, posso ser usado por Deus. Sim, meu irmão e minha irmã, sem o Espírito Santo não somos ninguém. Muitas pessoas pensam que o Espírito Santo como uma mera experiência a ser recebida. Esse é o modo errôneo de pensar e muito perigoso. O Espírito Santo é uma pessoa e merece reverência e temor. Todos os dias devemos tratá-lo como uma pessoa muito querida. Quando me levanto pela manhã, converso com ele. Querido Espírito Santo, dou-te as boas-vindas hoje e te adoro. Espírito Santo, graças te dou pela tua obra na minha vida. Dependo de ti. Guia-me sempre pela graça de Jesus e o amor de Deus. Contigo vou levar Jesus a essa geração que perece. Ele é o Senhor da seara, pastor presidente da igreja. Eu sou um assistente. Sempre devo depender do meu pastor presidente. E à medida que faço assim, o Espírito Santo traz sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, o conhecimento de Deus e o temor. Sem o Espírito Santo, somos um simples vaso de barro. Sem dúvida,
O Espírito Santo é uma pessoa muito real, uma pessoa que merece reverência. Ele é seu líder, guia e consolador. Ele está na igreja, é o administrador de Deus e de Jesus Cristo. Sem ele, a igreja é um simples edifício vazio. Esta geração precisa ter uma revelação da importância do Espírito Santo. Qualquer igreja ou denominação sem o Espírito Santo é um sepulcro vazio. Quando vamos à Europa e nos Estados Unidos, vemos um cemitério do cristianismo. Em tempos passados houve cristianismo e agora só vemos o seu túmulo. Na Europa ainda existem muitas catedrais grandes, mas a Europa agora é um lugar de turismo. Muitas igrejas estão vazias. Como seria possível a obra de Deus ir à falência? Na Europa e nos Estados Unidos, descobrimos que os negócios do rei estão indo de mal a pior. Quem é o culpado por isso? Deus ou as pessoas? As pessoas. É porque não fomos leais a Deus. Por quê? Porque negligenciamos o Espírito Santo. E negligenciamos por uma comissão humana. A comissão humana tentou agir no lugar do Espírito Santo. A comissão humana destruiu a obra de Deus e a deixou na falência. É uma vergonha para todos nós. Precisamos acordar como igreja diante da verdade. O diabo está rindo de nós, o mundo incrédulo está rindo de nós. Porque o cristianismo está morto em muitas áreas do mundo. Mas Jesus quer ressuscitar o cristianismo mediante o Espírito Santo. Devemos buscar de novo o Espírito Santo. Precisamos refazer o relacionamento com o Espírito Santo. Todas as denominações precisam voltar-se para Jesus, para a essência do Evangelho. Precisa voltar-se à palavra de Deus. As denominações sem Jesus Cristo são iguais a sepulturas. Quando o Espírito Santo voltar, as denominações, elas voltarão a ter vida. Quando buscamos Deus em oração, precisamos pedir ao Espírito Santo que venha renovar o nosso espírito. Nos dias atuais, as pessoas negligenciaram a palavra de Deus e preferem depender de suas emoções. Deixar-se desviar no caminho certo pelas heresias. Você precisa voltar à palavra de Deus e lê-las todos os dias. Você deve ficar de pé diante da mesa e dizer: Senhor, capacita a comer hoje o pão da tua palavra. Concede-me um entendimento da tua palavra. Dê-me uma revelação profunda a respeito de Deus e de Jesus Cristo para meu crescimento interior e para repartir com outras pessoas. Se você orar assim, sentirá fome da palavra de Deus. Você deve dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus, porque essa palavra coloca fé no seu coração. Um mero comparecimento na igreja uma vez por semana não basta. Agora a sua corrida de oração leva-o ao altar. Os louvores diante de Deus, em pé em meio à fragrância, levante as suas mãos e adore a Deus. E ali surge em meu coração uma lembrança de gratidão a Deus por ter me curado, por ter enviado tantas pessoas boas para ajudar-me. Enquanto adoro, lembro-me todas as coisas que Deus tem feito em minha caminhada e trago-a
à minha memória. Louvo somente, não me queixo de nada. Diante desse altar, você deve acender o incenso de louvor para oferecer perfume suave diante do Senhor. O louvor é o incenso mais suave que nosso Pai Celeste deseja receber dos nossos lábios. Obrigado, ó Deus, pois Tu és o meu Pai. Obrigado porque removestes todo o medo das coisas futuras. Tu és o meu Deus na vida ou na morte. Tu és anjo onipotente. Tu és soberano e supremo. Obedeço a Ti e em Ti confio. Ali lembro-me de que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, derramou seu sangue, através da qual recebemos a sua justiça, santificação e glorificação. Os 10 mandamentos nos fazem lembrar de que Jesus é a nossa nova aliança. Jesus, Tu és a minha nova aliança. Tu és o Criador da minha salvação. Jesus, Tu és o meu maná para o dia de hoje e Te agradeço. Jesus, Tu és a minha ressurreição e por meio de Ti ressurgi para uma nova vida em Ti, mas um dia voltará para me levar contigo aos céus. Jesus, eu Te amo e através de Ti adoro a Deus. Pai, Tu vens a nós através de Jesus Cristo e Te adoro. Tu és também meu Pai, pois Tu és a fonte da minha vida. Finalmente chego ao trono e agora perto de tudo que necessito. Oro primeiramente em favor da minha esposa, porque ela é a amiga mais querida que tenho na vida. Oro pelo bem de sua saúde, oro pela minha vida, oro pelos meus filhos, nora, genro e netos. Depois, oro para que Ele abençoe meus alunos da escola bíblica. Oro pelos pastores, pelos missionários e também pelos líderes da igreja. A seguir, peço ao Senhor que me oriente a respeito às diversas decisões a serem tomadas ao longo do dia. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir sob as minhas vistas, te darei conselho. Salmos 32, versículo número 8. Depois que estabelecemos um relacionamento íntimo e pessoal com nosso Deus, Ele pode dirigir-nos de maneira simples e tranquila, mas isso não acontece do dia para a noite. Leva tempo. E o tempo que dedicarmos à oração será proporcional ao desejo que tivermos de sermos abençoados e abençoadores. Após orar por todos os ministérios da minha igreja, pelas autoridades, pelo governo, pela nossa pátria, oro pelos grandes problemas do corpo de Cristo no mundo todo. Em seguida, usando minha imaginação, vou até os meus sonhos mais profundos e oro. Por último, passo algum tempo orando por mim. E antes que me dê conta, já são 7 horas. Eu tenho que preparar-me para o trabalho. A unção divina tem ensinado-me a experimentar o conhecimento de Deus. Então, não sou eu que faz essas coisas todas, mas Deus que realiza seus propósitos. À tarde, após o almoço, coloco-me novamente na presença de Deus em silêncio. Por quê? Porque, sendo embaixador, preciso de instruções da minha chefia, minuto a minuto. Davi disse o seguinte: à tarde, de manhã e à noite, farei as minhas queixas e lamentarei a ele, e ouvirá a minha voz. Salmo 55, versículo 17.